Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja Deus. Queria que você pudesse abrir aí a palavra do Senhor, você que a trouxe, que a tem. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler um texto bem conhecido, vamos trabalhar algo que Deus colocou em meu coração. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, no verso de número 1. Se você encontrar, você glorifica. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou esperar todos encontrarem. Nada mais precioso do que a palavra, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para nós: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Percebe que ele dá um senão aqui. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviar-te-ei uma carta ao rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, ou festivais, como assim algumas traduções. Amém? Queria que você curvasse a sua fronte. Nós vamos falar com Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Queria pedir para que você pudesse orar e dizer: Senhor, fala comigo. E eu vou orar e vou dizer: Senhor, me usa, para que vidas sejam transformadas, para que você saia daqui com a palavra no seu coração, para que a palavra ela seja na sua vida a direção, o norte, para onde quer que você for. Porque em mim não há nada, mas a palavra do Senhor diz que nele há poder. Na palavra do Senhor ela há poder. Amém? Então curve a sua cabeça. Pai, nós te glorificamos como filha, como serva do Senhor que sou, meu Deus. Eu quero fazer um pedido ao Senhor. Pai, usa a minha vida como instrumento, Senhor. Instrumento para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo, para ministrar, Senhor, a tua palavra ao coração dos teus filhos. Eu quero, Senhor, pedir ao Senhor, Pai, que sacie a sede da tua igreja. Pai, que cada homem, cada mulher que entrou neste lugar com expectativa de ouvir a tua voz, de ouvir uma direção, de ouvir, Senhor meu Pai, um refrigério para a sua alma, que o Senhor venha, Senhor meu Pai, trazer a água que traz, Senhor meu Pai, o refrigério para a alma do teu povo. Em nome de Jesus, que o bálsamo do Senhor venha sobre o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, como igreja eu oro, Senhor. Como igreja, Senhor, eu invoco, Senhor meu Pai, toda, Senhor, palavra e sabedoria que vem do Senhor, direto para a tua igreja, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que essa palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu só vou dar uma pincelada a respeito de Naamã, porque pode ser que alguns aqui não tenham familiaridade com esse versículo, mas eu não quero falar de Naamã, eu quero falar da escrava que trabalhava na casa de Naamã. A palavra do Senhor diz que Deus dava vitória aos sírios por intermédio de um homem chamado Naamã, um rei, um comandante do exército do rei da Síria. E a palavra do Senhor diz que ele dava vitórias à Síria por intermédio da vida deste homem. E é engraçado porque quando nós olhamos esse texto, nós percebemos aqui um homem vitorioso, um homem com conquistas, com medalhas,
um homem admirado pelo seu rei, mas só que ele coloca um senão aqui quando ele diz, porém, leproso. Alguém que tinha uma enfermidade, alguém que, embora tivesse o seu sucesso, mas era alguém que tinha um grande problema. Um grande problema, porque a lepra, ela era uma enfermidade que ela não tinha cura. Ela ia se degradando. Ela ia, aos poucos, a pessoa ia perdendo a sua vida aos poucos, porque não sentia-se dor quando e a pele ia se degradando até a morte. Assim era esse homem. E isso faz a gente refletir em algumas coisas. Porque muitos de nós achamos, né, que talvez as coroas, as medalhas, que as vitórias, ela é tudo na nossa vida, e não é. Porque aqui a Bíblia ela não relata, então nós podemos fazer aqui conjecturar alguma coisa, mas esse homem saía para fora e ganhava suas guerras. Mas e quando ele entrava dentro da sua casa? E ele arrancava suas roupas, e ele arrancava suas medalhas, e ele tirava a sua farda. Como ele se enxergava? Assim pode ser você, assim pode ser eu. Nós saímos para fora e as pessoas nos olham de uma forma, mas quem realmente somos nós? Quando você se olha no espelho, como você se enxerga? Você é feliz? Você tem paz? Como é? Como é você no seu íntimo, no íntimo da sua família? Porque ali também a palavra não relata sobre filhos a respeito deste homem, mas ela fala de uma esposa. Ela fala de uma esposa. Então provavelmente essa mulher, ela conhecia o marido que tinha, não é, pastor Paulo? Ela sabia do esposo que ela tinha. Mas a palavra diz que houve uma guerra, e os sírios ganharam essa guerra e levaram dessa guerra cativo, como escrava, uma menina, uma jovem, a serviço da esposa. Então eu quero que você comece a pensar comigo, porque eu falo que eu sempre gosto muito de dizer isso, porque a gente precisa viajar na história para a gente poder entender ela, né? Então eu quero que você viaje comigo lá. Imagine isso. Uma guerra que invade a sua cidade, que leva tudo que você tem. Uma guerra onde também a Bíblia não diz, mas provavelmente os pais dessa menina, não se sabe se foram mortos, porque a Bíblia diz que tudo foi destruído, queimado, muitos morreram nesse ataque da Síria a Israel. É normal? E a palavra diz então que durante esta guerra, esse comandante aqui, ele pega uma menina e leva ela para trabalhar como escrava na casa dele. Então, se nós vamos analisar a vida de alguém que tinha grandes motivos para não glorificar esse Deus. Porque você percebe que essa jovem, ela estava com problemas. Você percebe uma jovem que foi arrancado todos os sonhos dela. Você imagina uma jovem que poderia ter os seus sonhos de namorar, de casar, de viver a sua vida na sua terra, com a sua família, com o seu povo, e tudo isso foi arrancado dela? E tudo isso foi tirado dela? E levada para ser escrava, para trabalhar na casa do comandante que ganhou a guerra. É como se fosse o prêmio. Destrói tudo e ainda leva cativo. Vem cá, vem ser minha escrava. Talvez essa menina cuidava dos afazeres da casa, cuidava ali, lavava, passava, cozinhava, talvez cuidava dos filhos desse homem, da sua esposa. E olha só, hoje Deus quer nos ensinar algo. E eu coloquei um teminha, teve um dia que eu preguei sobre que amor é este, quando nós falamos de Oséia. Hoje eu coloquei um tema que é, que fé é essa?
Que fé é essa? Que diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas lutas, fez uma menina ainda olhar para alguém e ter coragem de dizer para o seu algoz: se você conhecesse o Deus que eu sirvo, Ele mudaria a tua história. É impressionante porque nós precisamos nos colocar aqui na posição dessa jovem e entender: será que nós seríamos capazes de fazer o que essa jovem fez? Será que nós seríamos capazes, ou será que nós somos capazes? Porque muitas vezes nós vivemos coisas muito pequenas, menores do que essa jovem viveu. E quando nós passamos coisas, situações, problemas que nos afligem, e aonde a gente olha e não vê saída e não vê situação para a nossa vida, nós não conseguimos encontrar alegria e prazer nesse Deus. E nós olhamos e dizemos: será que Deus é esse Deus que tanto dizem? Será que Ele realmente existe? Que fé é essa que fez uma jovem, diante de todas as circunstâncias, diante de terem tirado dela os direitos que ela tinha, e a partir de agora, então, ela passa a ter deveres, não mais direitos. Diante de tudo isso, de ter sido levada cativa, de ter sido escrava, de ter tirado dela toda a sua casa, a sua família, levado ela em outra língua, porque ali provavelmente ela falava em aramaico, e ela foi para uma outra região e não se falava aramaico, teve que aprender uma nova língua. E aí, quando ela encontrou a oportunidade de glorificar a Deus, ela mesmo assim, ela glorificou. Então nós vamos olhar aqui algo que eu achei assim perfeito nessa mensagem. Foi quando essa menina, a palavra do Senhor diz que Naamã está doente com a lepra. E como ela trabalhava na casa deste homem, provavelmente essa mulher, essa jovem, viu esse homem com essa enfermidade. E na primeira oportunidade que ela teve, ela então, se você olhar, a Bíblia diz que ela fala com a sua senhora, com a esposa de Naamã, e diz para ele: se o meu senhor, que era o patrão, senhor, letra minúscula, conhecesse o profeta que existe lá na minha terra, ele com certeza seria restaurado da sua lepra. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo bem especial que eu encontrei aqui. Quando você lê Lucas, capítulo de número... eu até deixei aqui escrito aqui, Lucas 4, 24. Você vai ver Jesus dizendo que nos dias de Naamã havia muitos leprosos, mas nenhum foi curado senão Naamã. Olha só, lá no Novo Testamento, milhares de anos depois, Jesus diz: na época de Naamã havia muitos leprosos, mas ninguém havia sido curado, ninguém foi curado, senão Naamã. Então nós começamos a crer e a entender aqui como ela podia falar de algo que ela nunca tinha visto. Porque se o próprio Naamã, ele é o protagonista da história, é ele quem foi curado, então ela olha para a esposa de Naamã e diz: oxalá, se ele tivesse diante do meu Senhor, ele restauraria desta lepra. Mas como falar de uma enfermidade ou de um milagre que ela não viveu? Porque nós somos assim, nós vivemos sobre a ótica daquilo que vemos. Nós só cremos naquilo que um dia presenciamos. Não, se eu ver, eu creio. Não, já curou, então pode ser que ele faça. Só que se você analisar a história, você vai ver que o único que foi curado nessa época foi Naamã. Então essa menina, ela não baseou a sua fé nas experiências que ela tinha. Ela não baseou a sua fé na experiência que ela tinha, que ela já tinha vivido, porque ela não tinha vivido. Ela nunca tinha visto alguém ser curado na terra dela, não de lepra. Não de lepra. E aí é quando a palavra do Senhor diz que ela olha e ela diz: ah, se ele estivesse lá na minha terra, ele ia ser curado, porque o Deus que eu sirvo pode também curar essa lepra.
Você consegue me entender? Você consegue entender a profundidade dessa palavra na nossa vida? Quando muitas vezes nós não damos crédito no que Deus pode fazer, porque não cremos no que Ele pode fazer, porque muitas vezes nós não experimentamos, ou nós não vivemos coisas, e nós então retraímos, não buscamos, ou não queremos acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Não, se eu não... Mas nunca curou de lepra, então como pode curar? Minha querida, mas nós não vemos, andamos pela vista, nós andamos por fé. Não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu e você não podemos andar por aquilo que nós vemos. Tipo, não, Ele faz, é porque... Não, meu querido, mas é por aquilo que eu creio. Eu creio no Deus que pode sim restaurar casamento. Mesmo que você lute contra a tua esperança, Ele pode sim restaurar a tua casa. Ele pode sim restaurar essa dor no teu coração. Ele pode sim, ainda que você não viveu experiências. Você pode crer nisso. Porque foi exatamente isso que essa jovem... Ela teve fé naquilo que ela nunca nem experimentou. E ela teve a ousadia de dizer para sua senhora: se ele conhecesse o meu Deus, ele saberia, ele ficaria restaurado. Será que nós temos ousadia suficiente para olhar para alguém e dizer isso para alguém? Agora, por que não fazemos? Porque não vivemos? Porque não experimentamos? Será que nós conseguimos olhar para a nossa família? Nós conseguimos olhar para alguém e dizer assim: se você conhecesse o Jesus que eu conheço, com certeza Ele te daria o escape e Ele te daria o livramento. Pastor, eu não falo porque eu não vivo, mas não é por vista, é por fé. Que fé é essa que fez com que essa jovem, diante dessa circunstância, diante dessa luta, continuasse ainda crendo que há um Deus em Israel? Será que eu e você, diante das nossas diversidades, e olha que vivemos, hein? Quem aqui pode dizer que não vive as suas batalhas e as suas lutas? Quem não vive os seus choros? Quem não vive as suas dores? Quem não vive os seus conflitos internos, as suas frustrações? Quem não? Mas será que diante de tudo isso eu e você conseguimos olhar e dizer: eu creio, ainda que a figueira não dê frutos, eu creio no Deus que há. No Deus que há em Israel, no Cristo que morreu naquela cruz e que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive pelos séculos dos séculos. Eu coloquei outro ponto aqui. A fé daquela menina não era baseada nas promessas. Porque você não vê em momento algum. Porque quando você lê essa história, você vai ver ela já comunicando à sua senhora, mostrando para a sua senhora que ela conhecia um Deus que podia mudar a história daquele homem. E depois você já vê a história Naamã já de frente com o rei dele. E aí eu quero fazer você refletir em algo aqui. Você imagina o impacto que essa menina causou na vida deste homem? Qual era a intensidade com que ela falou desse Deus que podia mudar a história dele? Porque esse homem, a Bíblia não diz que ele questionou. E a palavra do Senhor diz que essa palavra ela foi tão impactante que quando ele chega na frente do rei dele, ele diz: é o seguinte, tem uma menina que disse que se eu for em tal cidade, eu vou encontrar alguém que vai me curar dessa lepra. E a palavra do Senhor diz que o rei fala: então vai, então leva cartas, vai lá, leva ouro, vai então ser curado. Então você percebe a convicção com que essa mulher
com que essa jovem deve ter dito? Porque o rei poderia ter dito, mas quem te falou? Uma vidente? Na época eu tinha muito disso. Videntes, ali. Não, foi uma escrava. A minha escrava. Que valor se dá para uma escrava, meu querido? É que hoje nós olhamos e talvez não conseguimos dimensionar essa história de escravidão. A gente não consegue, porque a gente não vive mais isso. Mas naquela época se vivia. Então, que valor se dá para uma escrava? Percebe a intensidade da forma com que essa jovem deve ter dito para essa mulher, dizer assim, olha, se ele soubesse o que tem lá na minha cidade. E aí, quando nós muitas vezes encontramos ou estamos vivendo uma luta, nós não conseguimos dizer, você não conhece o Jesus que eu sirvo? Você não conhece o Deus com que eu tenho vivido, com que eu tenho caminhado, um Deus com quem eu tenho me relacionado? Se você conhecesse, Ele certamente te restauraria. E esse Naamã, a palavra do Senhor diz que ele vai, conversa com o rei, e quando ele conversa, o rei libera ele. Só que essa jovem, quando ela fez isso com esse homem, ela não esperava nada em troca. E a Bíblia nem diz que veio nada em troca. A Bíblia diz que ele sim levou ouro, vestes, prata, levou ali ciclos de ouro, mas porque ele quis entregar para o profeta Eliseu. Mas ele não disse que quando ele voltou, ele entregaria, ou tipo, se der certo, eu vou e te liberto. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma outra coisa. Porque isso é para nós um ensino e uma reflexão. E é o que eu quero fazer você refletir nessa noite. Diante de tudo que este Naamã havia feito para essa jovem, e do que ela vivia, e do que foi tirado dela, e dos sonhos que foram arrancados dela, você percebe que mesmo diante disso, quando ela encontra a oportunidade de falar desse Deus para este homem, ela diz, só dá uma chance, eu falo de Jesus para ele. Será que nós faríamos isso? Nós não faríamos, querido. Sabe por quê? Eu até brinco com meu esposo, eu conheço uma pessoa que quando acontece alguma coisa e alguma situação na vida dessa pessoa e ela depois se descobre, abre aspas, fecha aspas, que ela estava certa, ela usa a seguinte frase: Deus é justo. Deus é justo. Vamos viajar? Vamos viajar lá para a casa de Naamã? Imagina essa jovem olhando para aquele homem leproso. O que ela poderia ter pensado? Bem feito. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Não é mais ou menos assim? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Não é? A gente tem muito disso, né? Não tem? Irmãos, por favor, né? Sejam hipócritas. A gente é muito assim, né? Não pode ser hipócrita. A gente olha e vê o algoz, aquele que nos acabou com tudo, olharia e diria, mas está vendo? Plantou, colheu. É a colheita, é o plantio. É o plantio. Fez, tomou, levou. Não sabia que eu era filha do rei, do Deus Altíssimo? Agora está colhendo o que plantou. Agora vai morrer. Não é assim? Essa menina tem muita coisa para nos ensinar, não tem não? Essa menina tem coisas para nos ensinar. Vamos ser sinceros? Diante daquele homem, ela ainda olhou para ele com um olhar de misericórdia e diz, vai conhecer o meu Jesus. Vai conhecer o meu Deus e Ele te restaurará. Você ficará livre disso. Você será transformado. Você será curado. Então, aqui, essa fé, ela não era baseada em trocas.
nem com Deus e nem com Naamã. Mas era baseado naquilo, na experiência que ela já tinha com Deus. Porque, meu querido, eu vou dizer algo para você. Independente daquilo que nós vivemos, Deus, Ele continua sendo Deus. Nós sempre fazemos esse louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Quando você discorre essa palavra, você vai perceber que quando Naamã chega na cidade do profeta, e ele chega e encontra o rei. O rei de quem? De Israel. Ele leva a carta e vai lá para o rei de Israel. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Ele chega na frente lá, pega a carta que o rei de Naamã havia mandado, ele lê. Você quer ler comigo? Versos de número 6. Vamos ler o 5 para dar contexto. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos e vede que busco uma ocasião contra mim. Olha isso. Olha para o que eu quero chamar a sua atenção. Naamã chega, entrega a carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel lê a carta, ele começa a dar piti. Porque imagina um rei rasgando a veste e dizendo: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu posso curar? Por acaso eu posso fazer alguma coisa por você? Por acaso? A Bíblia diz que ele rasga as vestes e diz: você está arrumando um jeito de vir lutar contra o meu reino, de lutar comigo. Imagina o rei de Israel dando um chilique. Agora, ouça o que eu vou dizer. Por que este rei fez isso? Ele era rei e talvez ele não sabia quem era o profeta que tinha na própria cidade dele, mas a escrava sabia. Consegue entender? Porque se ele conhecesse, se ele soubesse desse profeta, se ele conseguisse entender a intensidade desse Deus e do que Deus poderia fazer na vida dele, ele diria: eu não faço, não sou eu, mas tem um profeta aqui que faz. Tem um profeta aqui que pode fazer. Mas não, ele olha para ele e diz: por acaso eu posso fazer alguma coisa por você? O teu rei está arrumando um jeito de brigar comigo, de nós entrarmos em atrito, de nós haver uma discussão aqui e nós entrarmos em guerra. Ele está arrumando um pretexto para nós termos problema? Por acaso eu posso fazer alguma coisa? Você percebe que esse rei poderia ter tomado outras atitudes e não tomou. Agora vamos trazer para nossos dias. As pessoas ao teu redor podem não saber do teu Deus, mas você precisa saber dele. O rei não entendeu, mas a escrava sabia o Deus que ela conhecia. Você precisa conhecer o Jesus que você serve. Você precisa ter relacionamento com Deus para saber que independente do que você esteja vivendo, Ele é Deus para te arrancar dessa situação. Você precisa conhecer Ele, você precisa ter relacionamento com Ele, a ponto de você conseguir olhar para alguém da sua casa, da sua família, e aonde quer que você for, e dizer: olha, você não conhece, mas eu conheço, há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que pode todas as coisas. O risco que essa menina correu foi muito grande. Ela correu riscos. E
por que ela correu o risco? Porque quando ela chega para o seu senhor, Naamã, ela diz para ele: olha, para a sua senhora, né? Conhece o meu Deus, e Ele vai te restaurar. Só que quando nós lemos lá, você percebe que quando Naamã chega em Israel e entrega a carta para o rei de Israel, Israel fala: não, aqui eu não posso fazer nada por você, por acaso eu sou Deus? E ele abre esse monte de desculpas. Naamã poderia ter voltado sem estar curado. Ele poderia ter voltado e ter dito assim: ó, o negócio é o seguinte, não tem Deus nenhum lá, não tem profeta nenhum lá não. Nem o rei conhece. Nem o rei sabe desse cara. Então era um risco, não é? Mas ela sabia com quem que ela estava tratando, de quem ela estava falando. Muitas vezes por isso que eu disse que nós temos que aprender com essa menina. Porque muitas vezes nós não falamos, nós não anunciamos, nós não cremos, porque nem nós sabemos se Deus realmente vai ou não fazer. E se não der certo? E se não der certo? Não é, Rô? E se não der certo? E se eu profetizar sobre a vida de alguém e ela não for curada? E se eu lançar uma palavra sobre aquele casamento e aquele casamento não for restaurado? E se eu fizer e não der certo? Que ela tinha N motivos para não falar nada, para ter ficado quietinha lá, vivendo como escrava. Mas ela decidiu arriscar, porque ela sabia em quem ela cria. Você sabe quem é o seu Deus e do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Esse profeta Eliseu, quando nós estudamos a palavra, a Bíblia diz que todo o Velho Testamento ele inclina para o Novo. Ele leva para o Novo Testamento. Jesus. E esse profeta Eliseu tipifica o meu e o teu Jesus. Jesus que pode tocar e pode sim curar. Porque a palavra do Senhor diz que quando Eliseu escuta dizer que aquele homem estava lá, ele faz: traz ele para mim. Traz esse homem aqui. O negócio é comigo. Oh, aleluia. É comigo. Quando você não se calar e quando você profetizar e chamar à existência na sua vida aquilo que não existe, pode ficar sossegado, Deus não te deixará ser envergonhado, porque Jesus vai dizer: fala e agora deixa que eu resolvo. Só fala, só anuncia, só levanta a sua voz sobre a sua casa, sobre esse problema que você não vê solução. Só diz: eu creio que ainda há um Deus que cura. Eu creio que há um Deus que pode restaurar. Eu creio que há um Deus que pode sim mudar a minha história. Eu creio que há um Deus que pode mudar o curso da minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu e você fazemos isso, Deus se garante, Cristo se garante. Quando você abre a sua boca e você tem ousadia de levantar uma voz profética e dizer: eu creio nesse Jesus, eu creio nele porque ele é poderoso para fazer mais do que eu penso. A palavra do Senhor diz que nunca nem chegou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Aleluia! O que Deus tem para você nunca nem chegou no teu coração, nem ouvidos ouviram e nunca penetrou no coração humano. É coisa grande demais o que Deus tem para você. O problema é que quando nós estamos vivendo luta, nós não conseguimos glorificar a Deus na batalha. Nós não conseguimos glorificar a Deus na hora da nossa tribulação. Na hora da tribulação nós achamos melhor ou se calar ou chorar. Essa jovem tinha N motivos, mas quando ela teve a oportunidade, ela falou: eu não vou me calar, porque eu bem sei eu em quem eu tenho crido. Oh, meu querido, eu queria convidar você a se colocar de pé. Cristo quer, Jesus quer se revelar para você. A palavra do Senhor diz
que Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ela não foi em vão. Foi para que você pudesse ter uma nova vida, fosse curado dessa tua lepra interna. Os meninos se arrumarem aqui. Será que você consegue? Eu quero trazer a sua razão para mim. Será que diante dessa luta e dessa adversidade que você está vivendo, desse choro, e quando você sai da sua casa para fora, você consegue colocar uma máscara? Mas quando você entra dentro da sua casa, como diz o salmista, me faço nadar no meu leito. Estava falando de choro, estava falando de angústia. O salmista fala, no meu leito, eu faço nadar o meu leito nas noites. Será que diante? Porque se nós analisarmos a história dessa jovem, uma escrava, que perdeu todos os seus direitos para ter deveres, que agora ela não tinha mais direito, mas ela tinha deveres. Eu tenho que cuidar disso, talvez já nem havia mais expectativa no coração dessa jovem de um dia voltar a ser livre. Talvez ela nem tinha mais expectativa de um dia deixar de ser escrava. E por que ela faria o que ela fez, Rô? Entende? Por que ela faria isso? Se não havia mais dentro do coração dela talvez esperança de um dia sair daquela casa. É porque nós não podemos servir a um Deus por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. O meu e o seu Deus, Ele vai além. Ele vai além.